RCVPA, Rádio Comunitária Voz de Ponta d'Água, na cidade da Praia, Cabo Verde. Informar para integrar. Informa para Integra é programa que tem como objetivo informa e integra imigrantes sobre seus direitos, deveres e serviços na sociedade cabo-verdiana. Informar para integrar. Ali na Rádio Comunitária Voz de Ponta d'Água, para você saber tudo de imigração. No ar, programa Informar para integrar. Informa para integrar. Esse programa visa informa, integra imigrantes e promove interculturalidade, enquadrado no projeto CUP4INT, implementado para a Alta Autoridade para a Imigração, conjuntamente com o Alto Comissariado para Migrações de Portugal, Instituto Universitário de Lisboa e Instituto Politécnico de Bragança. O projeto CUP4INT reforça a integração de imigrantes através de cooperação entre Portugal e Cabo Verde e tem apoio financeiro da União Europeia, cofinanciado através de mecanismo de parceria de imigração para ICMPD. Esse conteúdo de programa é de exclusiva responsabilidade de intervenientes e é que pode, em nenhum caso, ser considerado como refletindo a posição da União Europeia e de ICMPD. Exato, caros ouvintes, muito bom dia lá para nós que estão lá na casa, para todos os ouvintes que estão acompanhando, é só para Flanhos, mas já não tem no ar nosso programa Informar para Integrar, que na crioulo informa para integra, onde o tema de hoje é Inspeção Geral das Atividades Econômicas e Exercício das Atividades Econômicas, que é IGAE. Por isso, sim, a gente tinha falado, a gente tinha referido há bocadinho. Hoje, nosso programa Informar para Integrar, tema de hoje, exercício das atividades econômicas. Mas para não ter uma noção e compreender melhor esse tema, não tem ali com nós hoje convidado o Dr. Paulo Jorge Monteiro, Inspetor-Geral de Atividades Econômicas. Por isso, ele que está entendendo melhor sobre esse tema, nos aproveita primeiro para nos desejar um bom dia, agradecer pela presença e nos pedir também para identificar a instituição assim como pessoa. Sim, bom dia. Nós que te agradecemos aquele convite ali, tendo em conta que a GAI é uma instituição muito ampla, não é? Então, às vezes, as pessoas estão a querer saber qual que é a nossa missão, qual que é a nossa atuação, não é? E me, como inspetor-geral de IGAI, estou ali para esclarecer e também dar nosso contributo em relação a mais informações que às vezes consumidores, não é? E está a querer saber. Exato. Então, para não começar propriamente no tema, primeiro não questiona convidado, o senhor Paulo, o que é a Inspeção Geral de Atividades Econômicas? E Inspeção Geral de Atividades Econômicas, IGAI, é um serviço que está sediado sob a tutela do Ministério de Comércio, Indústria e Energia, mas não tem uma autonomia financeira e administrativa, tendo em conta que nós é um órgão, autoridade de polícia criminal de área econômica, não é? E por conseguinte, não tem toda a autonomia para não fazer nossa missão, não é? Porque nosso domínio de infrações antieconômicas e contra a saúde pública, não é? Então não tem que garantir a legalidade de atuação de tudo agentes econômicos, não é? E por conseguinte, nossa missão é defender saúde pública e segurança de todos os consumidores. Então, o senhor pode falar no que serviços existentes lá na Inspeção Geral de Atividades Econômicas? Exatamente. A Inspeção Geral de Atividades Econômicas é dirigido por um inspetor-geral, não é? Mas não tem mais 3 serviços. Não tem um serviço de administração e finanças que é dirigido por um diretor-geral, não é?
Nós temos um serviço de inspeção, que é aquela área nuclear de IGAI, tendo em conta que é aquele serviço que está gere tudo, inspeções que está decorre em tudo Cabo Verde, não é? E não tem um serviço jurídico, porque nós não trabalhamos com base nas leis, não é? Então não tem um gabinete lá que é muito forte, que está dando todo suporte a inspetores para fazer esse trabalho dentro da legalidade. E não tem sede na praia, sede nacional, na fazenda, não tem na São Vicente, não tem na Sala e Santo Antão. Naqueles três, pelo menos que as ilhas mais grandes em relação à economia, não está tudo sediado. Exato. E pode falar na que situação pessoas podem procurar serviços de IGAI? Eles podem procurar IGAI na tudo a área, assim, porque quer o cidadão, quer a empresa, eles podem recorrer ao nosso serviço para perguntar, não é? Para pôr questões que tem, não é? Porque questão que se põe esses direitos, não é? Direitos da área econômica, não é? De consumidor, e não se lê para não defender todos os seus interesses, não é? E com base naquilo não está a fazer, com os seus queixos, não está a fazer verificação para ver se está certo e não está a levar adiante. Se está certo, depois não está a averiguar, não está a fazer, e se tem, não está a fazer infrações, está a se coima, não é? Por isso que todo consumidor e empresas que estão lisados, eles podem recorrer a nós, dentro de nossa área, não tatua. E qual que é atribuições de Inspeção Geral de Atividades Econômicas? Tem atribuições que depois tentar fazer um resumo, porque de fato nós é um departamento que engloba quase toda a área econômica, não é? Menos financeira. Então não atua na prevenção e repressão, não é? Não está mais para preventiva, porque pessoas às vezes estão caindo a erros, que se sabe, não é? Mas quando é preciso e necessário, não atua na repressão, não é? Mas não está na toda a área, não é? Área econômica, comercial, indústria, pesca, agropecuária, civicultura, serviços, não é? Transportes, não é? Turismo. Então, nós estamos tudo aquela área lá que é largo. Então, nos braços é grande, não é? Mas pronto, bem gerido, não consegue dar resposta a tudo que as atuações que não tem que fazer, não é? Então, senhor pode falar no qual que é papel de IGAI na garantia de defesa de direitos de consumidores? Simão falar é na defesa do consumidor, não é? E defende a saúde pública, que está em primeiro lugar, não é? Proteção de saúde pública, porque não tem que levar em conta que tem que ter uma defesa de livre e sem concorrência, okay? entre operadores econômicos, não é? E por isso que não tem que estar sempre lá presente, porque o nosso objetivo é servir o país, defender consumidores e garante uma concorrência leal entre agentes econômicos, não é? Exato. Então, que esse papel de IGAI lá é para abranger direitos de consumidores estrangeiros e imigrantes também? Tudo é igual, não é? Perante a lei e perante a IGAI, que tem estrangeiro, que tem nacional, não é? Tudo tem que funciona conforme a lei que nos rege, não é? Por isso, qualquer cidadão, não é? Que está ali na Cabo Verde, tem mesmo os direitos, não é? E desde que se os direitos que ser violados, pode estar tranquilo, porque não nos atua no mesmo nível, não é? Não há diferenciação de nacionalidade, de raça, mas assim é o consumidor, não é? E na que situação o IGAI pode atuar? Não atua na toda a área, não é? Porque nosso portfólio, de fato, é imenso, é vasto, não é? Por isso que qualquer consumidor, qualquer empresa, qualquer cidadão que quer e pede nossa intervenção, não está disponível, não está analisa, não está averigua e não está tomando medidas que se impõem caso se houver medidas para tomar, não é?
Por isso que nós é vasto. O que falei anteriormente, não atua na indústria, no comércio, no hotéis, no serviço, no transporte, na tudo quase a área que é a área econômica, não é? Por isso que IGAI está presente em quase todas as áreas, não é? Exato. E, senhor Poriflano, se IGAI tatua para iniciativa própria ou é só a hora que fazer denúncia? Não, nós não temos, por isso que nós não temos autonomia administrativa e financeira, não é? Nós não temos independência para não fazer nosso trabalho sem uma intervenção de nenhuma área, não é? É tanto assim que não tem nosso plano de atividade, não é? Que não está todo ano, em dezembro, não analisa, que para o próximo ano, por exemplo, 2023, eu não sei mais ou menos que áreas que não tem que atuar, não é? Mas também, paralelamente, tem situações que diariamente não está a ser confrontado com denúncias, reclamações, então está levando também a que desvia, mas também leva em conta que as atuações ali, porque não está fazendo o nosso plano de atividade, não está analisa áreas de risco que tem, não é? Em vários domínios, não é? E não está foca e não está enquadra naque tempo que cada ações tem que ser feito, não é? Mas só que paralelamente, e eu não sei um exemplo, praia grande, comércio é teu, problema é teu, então às vezes quase todo dia não te recebe denúncias, queixas. Então às vezes o talibano também consome muito tempo, mas como o consumidor que está em primeiro lugar é a saúde pública, tudo resposta não está dando. Exato. E na que situação pessoas devem denúncia a IGAI? Em toda a situação, não é? Porque nós não trabalhamos com confidência, não é? Qualquer pessoa que vai lá não recebe se queixa, não registra, não toma contato e não pede sempre pesando tudo informações concretas, não é? Com provas, porque nunca pude ter um inspetor de IGAI para fazer uma verificação de diz que diz. Não, tem que ser com provas fortes para não poder também tomar medida e fazer uma investigação. Exato. Por isso que às vezes não está falando pessoas eles podem ver pessoalmente lá na IGAI, que é a IGAI aqui na praia, no São Vicente, ou na São Antão, ou na Sala, e depois se queixa, se nome que fica na registro, mas e pode ver com tudo tranquilidade, depois se queixa, depois se denuncia e não está averigua. E que tipo de irregularidade que não está averigua? Tudo, porque não está fazendo averiguação e conforme for a denúncia, não está fazendo averiguação, não é? Se tem uma irregularidade, não está fazendo um processo de contraordenação, não está analisa, não está fazendo relatório, depois não está se de facto houve irregularidade, não toma medidas que se impõem perante a lei contra a ordenação, não está aplicado aquele coima, não é? Isso mais nas empresas e lojas e comércios, não é? Que pode cair naquele erro, porque estava anteriormente, não tem que regir para leis que tem na área econômica, não é? Por isso que não está sempre pronto para ajuda ao consumidor também, não é? Então significa que denúncia que mais está a fazer é que é ligar ao comércio, assim é? Não tem os serviços também, não é? Porque não tem, às vezes não recebe informações de mau atendimento, que muito nos áreas, mas não tem intervém, não está pedindo às vezes instituição que às vezes também esta flama foi mal atendido, não está mandando as recomendações, não é? Agora, se de facto o residente, o serviço da mão, aí não está tomando medidas também, não é? Exato. E caso que é atividade econômica sustentável e que está a ser inspecionado para IGAI? Se vamos falar, tudo interligado, não está fazendo no comércio, turismo, porque não sei, mas nós é um país essencialmente turístico também, não é? Então não tem que ter muita atenção na área econômica, na área de turismo, hotéis, não é? Serviço de hotéis, higienização de restaurantes, cozinha, porque se não cai o erro de ter uma degustação alimentar num hotel, é complicado para Cabo Verde, imagem Cabo Verde e para turismo, não é? Então não tem que dar uma atenção essencial à higienização do espaço, de obter produtos se está no prazo. Idem com o comércio, porque não tem muita atenção
no comércio, na preços que estão na prateleira. Às vezes pessoas que estão preços na prateleira e depois você fica sem saber que aquele produto que você compra qualquer valor. Acondicionamento de produtos, cima e carne, cima frango, tudo aquilo que está a servir naquelas arcas que não estão lá, tudo no mesmo espaço. Tudo. Então, às vezes, e nós, inspetores, temos muita atenção. Explica a pessoas, porque às vezes bactéria de carne com de frango é diferente. E pode criar problema. Então, na volta para a intoxicação alimentar. Então, às vezes, não tem questão, às vezes, de peso de produtos. Às vezes, não detecta, porque mulheres, aí também que as reclamações, que as queixas e denúncias. Tem um caso que inflama aquele semana fala só uma mulher que foi detectável. Um peso de um sabão que estava com 300 e tal gramas naquele rótulo, mas que antes vai pesar ele tinha 200 e tal gramas. Então, às vezes, por isso que às vezes não está para o consumidor para ter muita atenção com o que está a consumir, com o que está a comprar, não é? Porque às vezes eles têm que ter muita atenção. Mesmo que está a fazer queixa, mas fica sempre com o recibo. Porque senão tu fica se a palavra contra a palavra do operador. Sem prova. Sem prova. E está criando dificuldade. Ele nunca está conseguindo defender nenhuma parte nem outra, então ele está criando dificuldade. Por isso que não está apela ao consumidor para ter muita atenção. E de fato, o consumidor é a constituição mais consciente em relação a essa matéria, não é? E esse aí meio gasta lá, só que às vezes eles têm que, se você fala, cria as condições para ir e tomar medida. Porque às vezes só na boca que te dá. Tem que ter prova. Porque senão a outra não, fica bem ali. Mas se tem recibo, não é bem assim, porque o recibo sabe, não é? Então é nessa área que às vezes não atua, comércio, indústria, transporte, serviço, tudo que falei anteriormente, não tem um leque vasto e enorme de atuação. Exato. E para além de ações de fiscalização, IGAI realiza ou só pretende realizações preventivas? Sim, exatamente. Não temos uns planos de atividade que não está sempre ciente dele, não é? Mensalmente não sei mais ou menos o que não sabe. E não está fazendo nossa abordagem inspectiva e de fiscalização junto ao operador econômico, porque não sei o meu operador econômico também. Se não pude falar, esse que está pagando no salário, com seus impostos, não é? E então não tem que ter uma abordagem direto, não é? Porque não se funciona com pessoas de bem. Não tem que fazer o nosso trabalho, não é? Eles estão fazendo esse trabalho. O que está errado, nos avisa, mas está errado, não é? O que não que esteve como, porque essencialmente não tem que ter uma abordagem de sensibiliza o operador econômico. Porque às vezes é que a sua bolha por repressão é quando, claro, de fato, que tem alternativa, não é? E não tem que impor autoridade. Mas, essencialmente, porque às vezes o poder de erro sem saber. E não detecta, de fato, um monte de casos de erro de pessoas que não sabem. De não olha, por exemplo, um baba dias no fogo, com a equipa de inspeção, tem um sabão que está falsificado. Aquele operador que sabe, compra, não vai não retirar, mas não fala assim. Aquele sabão ali é falso. Quem comprar ele mais. E não vai jogar na onde, quem comprar ele não fala para devolver aquele dinheiro do que lá não. Mas pronto, isso quer dizer que nunca pode falar, não, foi uma infração. Porque a contrafação é uma infração grave. Não, está explicado. Não é aquele que comprou, não foi pedir devolver o dinheiro. Depois, agora não está a medida porque alguém que vende. Ok? Então, às vezes, é naquele sentido de prevenção que às vezes não está para. Um exemplo, não está bem, nossos inspetores estão bem, não se separa a carne de um lado, frango de aquele outro, chouriço de aquele outro, e tudo que é cada tipo de alimento separado. E que a pessoa fala, não, como está tudo junto, é uma infração. Não, está explicado. Agora, como nós somos uma autoridade policial de área criminal de área econômica, também não tem que impor, não é? Mas sempre com uma abordagem de prevenção. Porque é muito mais fácil para o operador e muito mais fácil para nós. Nunca está bem para não brigar com nós, nem para brigar com nós. Porque só é só problema que traz. Então é nessas circunstâncias que às vezes não está fala de prevenção. Sensibiliza operadores que de fato não se está fazendo esse trabalho para fazer esse trabalho e para não se lembra que não se está defendendo o consumidor e a saúde pública. Porque às vezes não está muito produto fora a prazo, na casa a vida inteira.
E não está neste momento na Boa Vista, não está na praia, está fazendo na zona sul, platô, para achar São Antônio, Palmares, não está numa ofensiva forte, que às vezes pessoas que estão sabem. Na comércio, está a ouvir tudo que é área de intervenção. Porque a nossa ao serviço dos consumidores e para o defender seus direitos e também para a saúde pública, porque a senhora que pode consumir coisa que é imprópria, então não tem que salar. Ok? Exato. E para além de fiscalizar, e que tem legitimidade de aplicar sanção sem qualquer sanção. Exatamente, porque se não falar, se o operador econômico está cumpre com os seus deveres, o que está na lei, o que está regulamentado, não é? Então, às vezes, não tem uma controlação. E, como é uma infração, depende de infrações que comete, assim será a coisa. Não é? Porque tem infrações que é muito grave, tem infrações que é grave, tem umas infrações que meia água, não é? Então, às vezes, não te aplica como, não é? E se não é de fato meu residente, me fazer propositado, aí é coisa, porque mesmo também não tem que ser exemplar coisa, não é? Porque senão amanhã não volta, não é? Por isso que não tem 500 e tal tipos de infrações, mas às vezes como que as infrações mais ou menos situado nos 10, 15, que é quase igual, mas tudo isso tem seus normativa, tudo isso tem seus valor, só que também não te pondera também valores, porque às vezes também senão nunca pode também pôr em causa a sustentabilidade de um operador econômico. Mas só que também se tem que cumprir para poder também, porque senão também e amanhã eu estou a fazer outra vez. Por isso tem que ser exemplar coisa, não é? Exato. E qualquer tipo de queixa ou denúncia que ganhe mais recebe? Quando eu recebo todo tipo de queixa, não é? De facto, tem todo tipo de queixa, eu falava anteriormente, mas não tem queixa de produto que é de qualidade. Não tem reclamações de serviço mal prestado. Não tem de pessoas que estão queixando verbalmente, mas que estão pondo prova. Que está acontecendo que às vezes o valor que está na prateleira é diferente do valor que está na caixa. Porque nós, a inspeção, nunca pode ver para não fazer assim, chama o valor de aquele para não ver na caixa. Como isso também não se diga, já está naquele valor que está lá. Mas se a senhora vai comprar uns 10 contos de produtos no mercado, no supermercado, a mim que está já aquele valor. Não é? Então, às vezes, eu só estou buscando na casa para confronto. Não, que passei aquele produto ali, que era 50 escuros, mas que está 60 escuros. Mas eu comprei já. Então, às vezes, é preciso ter atenção. Então, não está naquele caso, não está tem pessoas que estão confrontando em relação àquilo lá. Então, às vezes, não está ficando numa situação onde não. Nunca pode ir para uma denúncia. Por isso que tudo denúncia está a entrar num sistema que não tem. Então, a partir daqui, não está falando, inspetor, entra aquela denúncia, não está dando um despacho para fazer aquela verificação. Para confronta, pois se de fato é verdade. Porque, às vezes, também, não tem assim muita falha que se vira entre, às vezes, uma pessoa com um comerciante. Porque, se você está falando de contabilidade, tem custos não contabilizáveis que, às vezes, pessoas não estão para um inspetor para bem fazer muitas contas. Tchau, São Filipe, e tem um custo. Ok, não está a fazer, tem que ir bem, porque não é missão. Se você fala, não é pago para esse tipo de trabalho, não tem que ir bem, porque o consumidor tem que saber coisa que não faz. Por isso que, às vezes, se uma senhora perguntar no início, tu alguém que quer fazer denúncia, também está fazendo denúncia, deixa seu contato. Porque nós já falamos na IGAI que tudo alguém que faz denúncia e tem que ter resposta. Mesmo eu falei, senhora, que a denúncia que a senhora faz, que até corresponde. Ou então, já não vai lá, já não trata e não está tão a medida. Claro, nunca sempre falou que medida. Só que pelo menos sabe, mas não tem problema. Porque às vezes tem assuntos já que disse ele sabe, mas pelo menos sabe, mas não vai lá. Então não tem que dar resposta. E às vezes, de pessoas, às vezes também não há, que às vezes, que de nós. Mas então não tem aquela forma de fala com ela.
e de fazer contato com pessoas. Um exemplo, ali chega uma senhora quase desesperada, lá na IGAI, na sede, coincide que minha está sair, vamos contar com a senhora espantada. Senhora, qual é que é o problema de minha? Senhora, aqui, motas que estão dormir noite. De fato, não tem uma situação de moto. Mas é que não usar a área de ordem pública, trânsito. Mas pronto, coisa que não está fazendo. Não está contato, comando de polícia. A polícia, por acaso, não tem uma cooperação excelente. A polícia não pode falar em cima que é extensão de IGAI naqueles outros conselhos. Então, não está fazendo ali. Tem uma senhora aqui, bem ali. Fazemos conta na ponta d'água. Mota que as deixas dormir tudo que as vizinhanças é preciso por cobra. Ok, depois agora, se forma de operação, esta toma medida. Sim. Mas pelo menos a senhora que também pode ser e está entrando, não assim, senhora, que é na polícia, imagina, de eu entrar em porta. Então às vezes aquela situação ali que não tem. Tchau, mas pronto, não está ali para aquilo. Então às vezes não está falando pessoas explicar-se, meio carinhoso, mas atenção, não pode ajudar na contorno daquela situação, né? Exato. E o senhor já tinha referido mais acima, mais adiante, que uma pessoa pode fazer denúncia anonimamente. Sim. É que está a ser descoberto. Não, pode bem, porque mesmo porque não tem que trabalhar muito confidencial, não é? Porque depois você vai ter um risco do queixoso, depois ser então, o sistema queixoso apresenta se denúncia, ou se queixa, ou se reclamação. Ele não toma só seu contacto. Ele está dando todas as indicações. Mas quem é que estava a fazer a averiguação? Ele estava aí em nome de GAI. O inspetor-geral está falando, eu tenho que ir lá na Ponta da Água, ali fazemos naquela loja, não tem aqueles dados, aquele denúncia ali. Então ele está recebendo a denúncia. Então ele está bem com base naquela denúncia. Porque está tomando um despacho. A denúncia fica registrada no sistema. Agora, enfim, o inspetor-geral, ou a diretora-geral, ou a diretora de serviço, está contato aquele denunciado. A situação aí, de fato, corresponde no centro a medida. Ok? E mesmo também, ele acaba com... Hoje, mas de fato, mas não esteve lá, porque as pessoas acabam com o sabe, não é? Mas cá esteve lá, primeiro está sendo lá. Depois é uma questão de análise, pode ouvir se de fato a averiguação. Por isso, qualquer alguém que queira fazer denúncia, reclamação, ele está a fazer por e-mail, no balcão de casa cidadão, não é? Não tem nosso contato telefone, ele tem que linha verde, e pode ir lá presencialmente, ele está a falar com nós, não está registra se denúncia, ou se reclamação, ou se queixa, tranquilamente. Então, um imigrante cidadão estrangeiro, enquanto consumidor, pode recorrer a IGAI também? Tudo alguém tem os mesmos direitos. Estando na Cabo Verde, nunca te diferencia, ele quem de que nacionalidade, nem nada. Ele também presente se queixa, não averigua se de fato se queixa tem, né? Ali que tem imigrante, que tem nacional, que tem nada, né? Todos os direitos iguais. Exato. Antes de não pôr uma curta pausa ali para intervalo, queria só perguntar ao senhor Paulo, queria só pôr um exemplo. Na caso de uma loja chinesa que se armazena segundo andar, e todo dia o trabalhador carrega 50 sacos de açúcar, 100, 200, de um qualquer produto. Que ele é o correto? Quer dizer, pronto, ele é um funcionário de que loja, assim, ou chinês, o que for. Para nós, o operador econômico, não é? Aquele agente econômico, nunca se defende o operador. Só que assim, nunca sabe em que termos que aquele trabalhador foi contratado, assim. Nem pode fazer, e se contratou por ficar só no balcão. Ou então se contratou, de não sei manter armazém na segunda andar, pode dar caso de bubei busca 50 quilos, 5 quilos, só que pronto, também eu tenho que saber também, aí pode entrar a inspeção de trabalho, para saber se de fato se aqueles direitos a ser salvaguardados. Também, obviamente, alguém que tem 60 quilos que pode carregar 100 quilos. Tudo um manancial de coisas que tem que ser analisado. A nós, essencialmente, naqueles casos lá, não tem que ouvir, e se o operador tem tudo, documentação em dia. Mas também, aí que não tem que a questão preventiva. Porque nós, como autoridade policial e criminal da área econômica,
Às vezes não está bem porque às vezes não está impõe. A pessoa está respeitando. Mesmo não está porque de toda maneira não se defende as duas partes. O próprio trabalhador e o próprio profissional. E de fato não tem nenhuma reclamação. Mas está carreira. Ele pode falar, mas pronto, a mim contratou ele para aquilo. Aí, pronto, já nunca está. Mas só que de fato, e já é uma questão laboral entre o trabalhador. Porque o trabalhador pode recusar. Não, aquele não. Agora, se o pagante quer dizer, é outro serviço. Não, é só aquele que está onde tem e que ele armazena no segundo piso, no segundo andar, e ganha que pode atuar? Não, nunca pode atuar por modo a nós e cima da falha, não tem que ir e com procedimentos. Tudo tem que ser na regra, com lei. Porque se você repara, a nós toda medida que não tem que tomar, tem que ser sustentado na lei. Porque não pode tomar uma medida que está na lei. O operador pode impugnar, pode levar para o tribunal. Por isso tudo tem que ser sustentável na lei. Só que ele pode pôr esse armazém onde que quiser, assim. Porque ele é por cima da nos pontos de vista. De meu. Agora, cabe modo que está para que se esse produto, se esse e material que tem na segunda andar, pode ir debaixo na região. E de região para... Sim, não é? Ou para descer, ou para subir. Quer dizer, é que sabe, tem empresas que têm elevador só para subir e descer. Naquele caso, que se faz diferença. Pronto. Agora, o trabalhador também tem que fazer. Senhor, que ele ganha trabalho. Ou então pagar mais uma cozinha, porque é que é fácil, de fato, se na escada, se é coisa grande, volumoso, está criando problema. Mas aquilo é. Porque estas questões também que às vezes não está atendendo, que às vezes não está explica o trabalhador, não está atendendo a reclamação, às vezes não está explica. Atendeu. Então às vezes não está tudo, de fato. Não é? Não está se não é que, naquele caso, não está remete para a inspeção de trabalho. Aí sim, está de olho. Exato. Então está bom, bem esclarecido. Agora, segundo está fazendo uma curta pausa, só para não ouvir música de Ligeme ali, que o tema faz parte. Nós ouvimos já no retoma nosso programa Informar para Integrar. Nos parte e não investe. Esse marega planta que cresce. Magoado, pensa na larga tudo para seguir. Sem vó, perdido. Mas se lamenta todo dia, coisa que faz. Coisa que faz. Tem que ser amigo. Casar é que sou ninguém. Fazer uma parte também. Amor é que sou amigo, não. Tem que ser amigo. Casar é que sou ninguém. Fazer uma parte também. Eu vejo muita pensa, mas mundo é injusto. Para mais que me tenta, que se terá certo. Só te fazer sofrer. Será que é mim? Será que é na mim que está o problema? Magoado, pensa na larga tudo para seguir. Sem vó, perdido. Mas na mente todo dia, coisa que me faz. Coisa que me faz. Sou amigo, não. Tem que ser amigo. Casar é que sou amigo.
parte também. Amore che sono pandau. Fazevo parte também. Amore che sono tem que ser amigo. Casale che sono ninguém. Fazevo parte também. Amore che sono pandau. Tem que ser amigo. Casale que sou alguém. Fazevo parte também. Fazevo parte também. Exato, no cabo de hoje, Licin Ligêmea, com o tema de música faz parte também. Cada um de nós não deve fazer nossa parte. Eu sou para Flama, já não retoma nosso programa Informar para Integrar. Hoje no tem ali conosco Dr. Paulo Jorge Monteiro, inspetor-geral de Atividades Econômicas de IGAI. Ele que vem falar um bocadinho de exercício de atividades econômicas, qualquer função que tem lá na IGAI. Portanto, não está volta a questiona ali, Dr. Paulo, onde não está perguntando qual que meios que deve ser utilizado para fazer denúncia. Sim, se um plano pode ser presencial lá na IGAI, não é? Está fazer essa denúncia, essa reclamação, essa queixa, mas também não tem recebido também tio de serviço centro de casa cidadão, tio de queixa, está mandando, depois está mandando por e-mail, não é? E também pessoas podem ir por e-mail de nós, para nosso telefone, não é? Mas presencial é bom, mas às vezes pessoas cada tem a possibilidade de ir lá e podem mandar por e-mail, não é? E depois não deixa e-mail ali para pessoas e pode estar cientes, pode ter uma para ali para saber também, pode ser também uma forma também de rádio comunitária Ponta d'Água também ajudar e ajuda o consumidor. Porque às vezes é difícil chegar lá, porque pessoas que moram em São Felipe, vai chegar à fazenda, não é? Fica muito mais fácil, telefona, e apresenta-se queixa, é melhor, porque tem pessoas às vezes têm medo, têm receio de pôr-se para dar uma queixa, porque nós temos uma sociedade pequenote. Então, às vezes, não está a falar sempre, pessoas já nos bem, nos dão de queixa, porque nunca deixa, nunca salvaguarda sempre nosso nome, nossa pessoa. Só que nós temos uma sociedade pequenote. Então, às vezes, não tem atenção para então, às vezes, as pessoas fazem por e-mail, como nós tudo quase não tem nome, tudo igual. Então, pessoas, cada coisa. Mas lá na IGAI, pode ter certeza, mas pode ir com tudo tranquilidade, porque se eles vão amanhã, que esses nomes saem, dia outro alguém que está fazendo denúncia. Então, às vezes, fica tão complicado, não é? Então, tem que ter responsabilidade para isso. Por isso, quem quiser, pode ter tudo que os meios na Facebook, que não tem também, se pode fazer as denúncias, essa reclamação, que não está levando tudo em devida conta. Ok. E se o cidadão tem algum problema, então, e em termos de apresenta queixa online ou por telefone, então a melhor forma é dirigir lá na sede. Quem quiser dirigir lá na sede é bom, porque pelo menos às vezes está apresentando uma queixa, pode ter sido resolvido aquela queixa, porque não está acaba que fala com ela, não é? Não tem uma pessoa na balcão de atendimento, mas também, às vezes, se eu é claro uma situação que pode ser resolvida no momento, mesmo para esclarecer, não está chamando um inspetor ou qualquer um de nós que estiver lá disponível, a mim pessoalmente, não está a esclarecer, porque às vezes é um queixa, que às vezes é um esclarecimento que também se. Ou então não está a explicar também mora que deve agir, não é? Mora que deve fazer. Então é bom às vezes as pessoas vão lá, porque está a sair lá, porque, pelo menos, mais à vontade. Exato. E o senhor já tinha falado que a hora que alguém estava apresentando denúncia, deve dar informação concreta, claro, sim. E também informação de tudo. Sim, porque está facilitando o nosso trabalho, porque um exemplo, inspetor que consta tudo, loja, tudo espaço ali na Ponta d'Água, por exemplo, onde que não está, assim? Mas o foi na rua tal, porque às vezes também tem que ir numa forma sigilosa.
E não rua por ter um canto loja. Canto loja. E então, às vezes, também faz uma investigação numa lógica que aquele é outro. Exato. Então, às vezes, não estou pessoas concretamente, não, pedindo indicações concretas. Ué, numa loja que tem fazemos conta, que as garrafas gás, tal, então já não está chegando lá. Porque chegando lá, não está pergunta, tu liga fala, e gás está por ali. Então, pessoas estão em quadra, mas se não sei, não está discretamente, não está chegando lá onde. Cima aqui que tem nada a ver com o assunto, não é? Porque uma coisa eu bebo falando pessoa, onde que aquele loja? Epa, alguma coisa está acontecendo lá. Outra coisa eu bebo para caro, perto que loja, eu entro, eu analisa, cima que você está fazendo o trabalho normal, mas eu sei coisa que se leva lá. Por isso que às vezes eu estou pela pessoas, nos dando tudo informações concretas. É que é para falar, na ponta d'água tem um monte de coisa que está fazendo assim. Não, tem que dar para não poder ser, porque nunca estava atrás ninguém, no inspetor, também ponta d'água, à toa. Não, tem que ser com critério. Não pode ter que alvo, porque depois não tem que fazer um trabalho antes de vir. Não tem que ser cozinha, só fazer lá, como que não se analisa. Qualquer fator de risco que tem lá, como que não tem que atuar, aquele operador, como é que é, não está tudo informação já antes não vai. Por isso que não está pessoas, está aqui, não está tudo informação. É que é para morar em cima da faro, ler de melhor esforço, não, para não poder atingir o objetivo mais rapidamente. Está facilitando. Porque se não estou aí no mundo inteiro, às vezes, polícia criminal e o investigador, às vezes, é pistas que está dado. Então, às vezes, a partir de uma pista, vai fazer tudo o trabalho. Então, se dar a pista, é melhor ainda. E quem criou pista, essa espera a resposta. E então, às vezes, eu dou boas pistas, aí a resposta é muito mais concreta que está crendo. Exato. E denúncia pode ser apresentada através de outras instituições, autoridades, ou deve ser sempre feito diretamente? Não, porque às vezes entidades estão mandando, porque às vezes cada entidade tem ser missão, ser forma de atuar. Às vezes, um exemplo, a polícia às vezes está recebendo denúncias, se denúncia está mandando. Está mandando, um exemplo, nós não está recebendo tudo reclamações que é feito na livro de reclamação, também para nós. Tudo, é obrigatório. Se comanda, eu que não estou falando questão de infração. Tudo, alguém que vai fazer reclamação na livre reclamação, aquele operador tem 10 dias, manda aquele reclamação para pegar. A nunca analisa aquela reclamação. Às vezes é bira, às vezes é coisas que às vezes não está tão mal, não está policiente. Mas tem casos que não tem que tomar medida, não tem que averiguar se é verdade. Mau serviço. Só que às vezes é subjetivo mau serviço, mau atendimento. Então às vezes fica na situação, estão falando, não, senhora bem ali ontem, ele falou, mas recebeu mal. Mal, ele pediu uma coisa não dá. Um exemplo, também, tinha uma reclamação que não te recebe e diz, vai fazer um atendimento, teve 2 horas de espera. Não é que não atua. Mas agora, tinha reclamações de hotéis, de mau serviço na quarto, pragas na quarto, não é? Questão de higiene na restaurante, o alimento mal confeccionado, às vezes não pode ter. Então, às vezes, no Tavata monitoriza que esses alvos, se de fato é mais repetitivo, porque às vezes pode ser um dia que cada dentro. Pronto, mas todo dia está frequentemente já. Aquilo é uma questão de auditoria, assim. Então já não está fazendo, não está avançando, né? Então é naquela base lá que não está fazendo nosso trabalho. Okay. E em média, qual que é o número de denúncia e queixa que o GAI recebe mensalmente? Não recebe denúncia. Só para ter uma ideia, não está tendo né? Nos últimos tempos, de não fazer para dados que não tem uns 56 denúncias não feitas, porque a questão é a reclamação, outra coisa é denúncia. A denúncia é muito mais. Então, às vezes, as pessoas também denunciam um outro, um operador. Não é? Então, às vezes, ponderação.
Então, neste momento, para conta que não faz uns 56 denúncias já não recebe e já não atua, não é? Porque, e queixa, já não está na 85 queixas, não é? A diferença entre queixa e denúncia é muito ténue, não é? Mas pronto, cada um estava fazendo denúncia, outro está queixa. Que mais ou menos, não sabe como você quer denúncia, não é? Mas não vemos hoje, às vezes, está ficando pronto, não está registrando, não está fazendo, e não está mandando sempre uma equipa para fazer aquele verificação daquela denúncia e verificação daquela queixa, não é? E depois é um exemplo, porque sabemos mais ou menos coisa que está na denúncia, coisa que está a falar. É venda de bebidas alcoólicas a menores. Pessoas que sentem que saem num bar, só está vendendo meninos bebida, às vezes, só que às vezes sim. Então que não chega lá, escassa está lá. Uma coisa tua, não é? Mas pronto, só que não te registra sempre e não te fica sempre em atenção. Porque às vezes, depois, um belo dia não te chega lá na nossa fiscalização normal. E eu não sei, mas lá te vender bebidas escola para menores. Não estou a fazer. E se de facto não há agora, aí a infração é maior. Porque já não tinham denunciantes. Exato. Então só te confirma. Exatamente. Então não temos forma de atuação e nunca trabalhei cegamente. Eu não sei mal que não sabia. Por isso que antes não sei, não estou fazendo o trabalho de casa. E eu não tenho nem casal, eu não sei identificar uma que loja também de bebida. Então às vezes não está recebendo ou que denúncia, não é? Que não tem um exemplo na praia, que só na praia, mas quase na tudo, como não tem um exemplo de denúncia de discotecas clandestinas. Tio. A pessoa está fazendo lá, já sabe, esse que tem licenciamento de cenário, faz uma discoteca, né? As pessoas acabam com ele ali, zona, trabalhar outra zona, trabalhar. Coisa que é poluição sonora, que deixa ninguém dorme. Porque ele é dentro e lá fora. Porque não sei, nós cavalianos, nós estamos aqui, não sei, que não estamos a usar. Não é? Por exemplo, não está fazendo, não está zibra, não está grito, não está fazendo outras coisas. Porque está chama, mas como ele está num país de liberdade, se liberdade é tudo. Quando a liberdade começa, de volta termina, o único momento começa assim. Só que pessoas não estão a fazer, não tem muito problema. E está chama não, é como é paga. Se dinheiro, mete por efeito do curso. E então que sai, está por ideia na boca, é exibir táxi, e está esquecido, como no lado tem pessoas que estão dormindo, que tem que levantar cedo. Outras pessoas têm problema de sono, idosos. É uma situação que às vezes te lastra. E às vezes te pede intervenção, quer nossa, quer da Polícia Nacional, da Câmara Municipal. Porque às vezes o licenciamento que tem, nunca pode operar. Por isso que está fazendo sem concorrência. Com discoteca, que está paga sem impostos, que está licenciado para funcionar, que está paga a polícia para estar lá, para poder. E outro aqui está a fazer uma concorrência desleal que está paga nem finanças, que está paga nem licença na Câmara. Ainda se perturba. E ainda está perturba e depois também criando problema nós com a Polícia Nacional. Porque tem que ter inspectores de noite para bem para batua. Então é uma ramificação de coisas que às vezes, de facto, então não está tendo, deixa eu denunciar aquela. Não está fazendo. Como a polícia está a nascer ronda normal, de cedo, de noite, então às vezes não tem. E segundo consta, naquele bairro tal, não está dando indicações. Nós ficamos com atenção, quem que está ronda lá, lá fazemos conta, lá para o Marejo, nós ficamos com atenção aqui lá. Estatua. Depois está fazendo auto, está mandando. Não está tomando medida com aquele operador. Mas às vezes é clandestino é complicado. É. E um imigrante estrangeiro pode recorrer à possibilidade de efetuar queixa contra operadores econômicos, se sim, em que situação e caso que tenha sido o motivo mais frequente? Não, mas tudo igual, não é? Se vamos falar, perante a lei, tudo igual. A nós nunca está distingue e nacionalidade, não é? Ele é um consumidor. Como consumidor, está na igualdade. Ele estava presente sem queixa, porque, lembra-me, não foi ele imigrante, mas estava queixa ou denúncia de nenhum operador não pode pôr que está funcionando na Cabo Verde. Tem muito operador que é cabo-verdiano, chinês, libanês, senegalês, não é? Português.
E naquele caso, ali, qual que queixa mais frequente que também de parte Não, do não, imigrante? queixa é quase tudo igual. A pessoa também queixa de mau serviço, de equipamento que compra, que aquilo, não é? Ou equipamento que a durava 6 meses, não um mês já estraga, depois é bem que tem garantia, ou então tem garantia que aquele dele, que aquele trocar, então tem tio tipo de querer. Porque não está de ele é o que aconteceu, como e onde, para não fazer trabalho. No caminho de saber que nacionalidade, não. Pede igualdade, porque é sem concorrência e defesa do consumidor e também põe o operador a cumprir seus deveres e obrigações perante a lei. Exato. E qual que as dificuldades enfrentaram para ir no cumprimento de sua missão? Depende, por isso que não está sempre de prevenção e repressão, não é? Porque às vezes, e se o bem, porque é uma questão de estratégia também, não é? Você tem que saber como que entra num espaço, cima não está falando crioulo, acabou a separar. Porque às vezes, você bem com não tem que cima da fase, primeiro que não tinha com educação. Entra com educação. Perguntar documentos de empresa. É que a política fala, não. Dentro do documento, não te apresenta tudo aquilo ali, mas eu começo assim, botar por já na defensiva. A entrar. Por isso que uma das questões que não está fala com o inspetor sempre é, primeiro, a educação. Porque você está bem fiscaliza um operador, nesse caso econômico, que está paga sem imposto. E ele mete-se parte desse imposto para pagar. Então quer dizer que no salário quase, então quer dizer, tem que respeitar, por respeitar também. Agora, se é que respeitou, aí vem a repressão. E lembra-me, nós somos polícia criminal da área econômica, não tem que impor autoridade. Mas acabou por autoridade sempre também por respeitar. Então, às vezes, e muito pouco reação desfavorável ou áspera por parte do operador econômico, porque não tenta sempre, não também pedir sempre a documentação. A primeira coisa que não está a fazer é a documentação. Chega lá, a documentação, primeiro que tem que dizer se ele está legalizado. Se está a fazer, se é sem concorrência. Porque uma coisa é um operador ao lado, tem todo o seu documento, e ao lado que tem um documento. E busca, às vezes, na mesma atividade econômica, qual? E está lá. Enquanto que você luta para ganhar aquele dinheiro, para pagar imposto, para pagar campo, para pagar licença, para poder alvará. E aquele outro está tranquilo. Está fez seu trabalho. Então, não te pise. Se é que tem, senhor, a dia ali não loja, quando eu chega lá, que a senhora que tinha documento de loja. Não suspende a atividade, não policial, não estava câmara, não estava PIT, tudo documento que não tem que ter. Põe por isso essa atividade, não estava em loja. E vai trata assunto, creio ontem de um despacho de reabertura do espaço. Porque o que pode. É aí que faz nisso. Sem concorrência. Não tem que defender o consumidor, mas também a sem concorrência entre os operadores econômicos. Por isso que nunca pode deixar um operador que funciona ou que opera ilegalmente junto com o que opera legalmente. Aí não tem que defender o que está legalmente. Por isso que tudo tem que cumprir as normas. Aí que também tem a questão de que nós temos de imigrante ou nacional, não. É o consumidor. E defesa da saúde pública e de sem concorrência. Então, por isso que é que nosso alvo, nossa missão. E relativamente à questão de vendas ambulantes, qual que é o quadro legal? Que é um grande problema, porque é assim, o ambulante trabalha diretamente com câmaras municipais, não é? Antigamente tinha aquele cartão ambulante, porque assim, às vezes, pessoas que estão na coisa, porque nós, se vamos falar pessoas, nós, a Inspeção Geral de Atividades Econômicas, não está acima de todos, não é? Nunca pode ir bem para não sair, porque depois, em cima da fase, tem um custo daquela inspeção. Porque
enquanto não podia estar num grande operador, está fazendo uma inspeção sobre que produto, como que esse armazém está, se que tem praga no armazém, se o produto está fora prazo ou dentro do prazo, modo que o produto está condicionado. Já dura para botar aqueles ganhos também para uma coisa de frango, também na chão assim, e você também pensa, e aquele comida, aquele frango lá que está com, não é? Então, exatamente. Mas não, agora, se não vai desviar na ambulante, que você cesto na cabeça, de maçã com aquele lá, quer dizer, nunca está levando nada. Por isso que cada um tem que defender e tem que fazer a missão. Se a situação é grave, aí não tatua. Porque às vezes não te pensa, não estou hoje no dia a dia, que é o seguinte, está o pessoal com peixe naqueles baldes grandes. Está bem de ideia de ser de tarde. O consumidor, coisa que o senhor sabe consumir aquele peixe lá. É caçar com gelo, é caçar conservar. Como que não está a fazer? Ainda essa foi peixe fresco. Exatamente. Desde cedo para tarde. Já. Para estar dentro aquele sol de 30 e tal graus. Se na Europa, no inverno, que está 10 graus, 12 graus, isso está conservado. Agora, ali no céu aberto, dentro só de 30 graus. Depois, peixe ou sêmen deteriora rapidamente e depois entra um problema gravíssimo. E pessoas estão a vender frango, a mesma coisa. Quer dizer, no Capulho também se está a fazer pequenas intervenções. Agora, se está em causa, de fato, a saúde pública grave, não tem que atuar. Só que cada instituição tem que fazer parte. Por isso, quando eu falei uma senhora, bem, questão de moto, uma senhora, aquele é trânsito, mas não pode trabalhar junto com o trânsito. Não pode falar trânsito, eu não recebo um queixa. Esse é uma câmara municipais. Abate clandestino. Está por baixo, prendado na corda, assim, na árvore, corta. Fica ti tarde, para ti que quer vender. Você está comendo. O turista que está passando, foi aquele cara que não tem que comer. Então, às vezes, é complicado. E não tem que atuar. Então, em sono tem que arranjar mais de 100 inspetores para no boi. Mas quando é assim, não tem que juntar esforço entre instituições. Para não falar, Câmara, atenção, nós tomamos cuidado, nós fiscais, nesse caso, guardas municipais, um exemplo, na praia, para falar pessoas para que vendem peixe, para então para pôr um gelo nele. Ou então nos arranjam um espaço para falar, vende aquele peixe ali, assim, com todas as condições. Porque não são normal, não fala. Só que a questão é a seguinte, tem que tomar aquele peixe, tem que guardá-la. É uma contraordenação, uma infração grave, porque isso está em causa de saúde pública. Mas aquele alguém, ele não tem nada. Mas depois não se notifica. Ele lá de se ofende também, ele na ponta d'água. Não se localiza, ele pode a notificação para os moleques. Então tem que depois, ter que parte de fiscalização. Sim. Então tem que ser um cadeia de fiscalização. Porque às vezes, digamos para pessoas, mas IGAI é uma inspeção geral de atividades econômicas. Então dá sempre exemplo, às vezes, para se explicar, porque o que eu falei no início, para que as pessoas, às vezes, bem, que dá aqui, mas um exemplo. Tem um assassinato, Polícia Nacional toma primeiro ato. Depois, a Polícia Judiciária também, logo de seguida, primeiro jogo, morre que foi assim. Em cima de nós. A nós, uma inspeção geral de atividades econômicas, nós está chapéu acima de todos, depois também de baixo. Então, às vezes, não tem que falar, não, que não tira ainda. Agora, se der para pegar, estamos aí. Só que pronto, nós temos aqui, tudo que diga na nós, não tem que dar resposta. Só que às vezes, é por desgastar, não por perder tempo. Em vez de não se estar a fazer grandes coisas, num operador, não se está a fazer pequenas coisas que têm necessidade de ser nosso. Só que, às vezes, pessoas que até tomam uma medida. O com as pessoas, tem uma questão política, às vezes, entra no meio, não é? Depois, nós é um meio, uma sociedade muito pequenote. Então, às vezes, pessoas estão tendo aquele, não, que assim, tomam uma medida com ele, e também, então, chamam ele para IGAI. Estou com ele para IGAI, quem toma medida, deve ser, amigo, IGAI que toma medida.
Quando a questão não é essa, a questão é que depois está desgastando com o tempo. Vez um inspetor, que depois está a fazer uma grande inspeção, está a fazer coisas que o custo é maior, porque não está por sempre a questão do custo. E poderia ser resolvido para outro Porque o tempo entidade. está caro para o lá já são flips para fazer. Aquilo é o que podia fazer. Quando a autoridade local podia falar, não, aquilo não. Por isso que às vezes não está sei, não está pedir câmaras para acompanhar. Porque eu tenho um problema que é o seguinte, às vezes eu tenho muito espaço, que é só problema que se está licenciado. Se está licenciado, é uma receita para a Câmara. Então que não chega lá, primeira coisa, óbvio que não está pedir a documentação para sair seu espaço. Não, que tem. E já não tinha uma reclamação antes, mas qual é só o problema? A Câmara se perde receita à vontade por causa disso. Porque tem que fazer trabalho. Se faz esse trabalho, é uma receita para ele, porque a missa para vir âmbito de receita. Não, bem na Câmara, vou querer fazer atividade. Bem na Câmara, vou pedir o traz. Porque 20 tal conto, tem centenas de 20 tal conto perdido por aí. Então, aquilo para câmaras municipais, depende de cada Câmara Municipal, mas que estão mais lá em cima, praia, São Vicente, que o Tati, oficinas, está a fazer barulho 24 horas de noite. Está chegando a nossa. A maior parte das oficinas nenhuma é licenciada. Tem que você está fazendo igual, tem que ir para uma câmara, como é que é bom. Tem que explicar-se. E depois está fazendo. Você tem X dia para pedir licenciamento na Câmara. Obviamente que às vezes a Câmara Municipal está para morar um espaço habitacional. Para você está para a oficina, serralheria. Então o que faz é aquela coisa, começa a cortar aquele ferro. E deixa tudo perturbado. Dentro do bocado tudo. Então, não está falando, não. Se o cara tem licenciamento, não está fechando ele. Aí não está tudo. E não estou aqui no tu, é que está falando. Mas a Câmara tem que fazer. Porque a administração não ótica de receita. Simplesmente. Agora, de fato. A Câmara, claro, uma catarina como ali não zona residencial, onde pessoas estão pedindo sossego, está sendo na casa. Se o telefonado, que está conseguindo ouvir alguém está com aquele martelo que usa na ferro. Esta corta ferro, que tudo. Por isso que está falando. Discotecas, que é tudo fora de ser área de residencial. Então ainda que eles vêm no tatua, não está fazendo nossa contribuição para o bem-estar, não é? Da população, do consumidor e, obviamente, saúde pública, né? Então, gostaria, senhor, acaba de explicar um bocadinho de contributo de inspeção na proteção de atividades econômicas e na saúde pública, Cassimé? Exatamente, sim. Então, pode falar alguma informação adicional que o senhor quer acrescentar em relação à IGAI? Está considera ser importante para partilhar com ouvintes? Não, exatamente. E o que não pode falar ouvintes, mas está atento ao que que está consome, o que está compra, e como consumidor já começa a ser mais consciente de seus direitos, pois continua a denúncia, está fazendo queixa, não é? Porque só sei que não pode também e fazer nosso trabalho, não é? E está atento a que está compra. Na loja, para o valor que está na prateleira e o valor que se compra na caixa. Porque é importante esse plano na loja que está bem, se tem preço na prateleira ou não. Porque a boca pode estar também numa loja que caixa lá fundo, você está de olho, tem que perguntar, que ele é canto? Que ele não, tem que estar, porque a boca minha se para alguém for. Mesmo quem que é surdo, mudo, que cada percebe língua, então é valor. Não é? Então é valor. É que tem que pergunta. Pode ser que você pode uma coisa fazer. Se é um estrangeiro que você pode crioulo ou português, mas que te pergunta que ele é, você fica com você. Não, preço tem que ser fixado. Para poder fazer uma conta, um cálculo, tem coisa que pode comprar, que ele está muito caro, que ele está muito barato. Então, aquilo é que às vezes pessoas estão coisa aí, não está a falar pessoas para coisa, porque a inflação. Nem a inflação branda. Depois de ouvir coisa que está comprando, em que condições que está, higienização do espaço. Então, aqui não foi com essa loja, tudo, serviços, e quem que está vindo na lado de turismo,
de bar, de tudo aquilo. Atenção à bebida que está consome, porque às vezes, não sei, um exemplo, aguardente, que é um flagelo, tem que ser aguardente naquela garrafa, engarrafado com ceroto. Porque está tinha um monte de loja que não está toma, que é bar, com aqueles boiões 5 litros cheios de grupo. Capote, não é? Então, e o que não está falando, e não se atendeu feedback em relação àquela, se me fala, a pessoa já está consciente de seus direitos, obrigações e deveres que tem, como consumidor. De fato, se dinheiro custa, não é? Para trabalhar, para ganhar. Então, tem que reclamar, se fazer um bom serviço, se compra um bom produto, porque não tem muito problema de que não está uma pela pessoas. Atenção a que as eletrodomésticos que não se compra. Na pessoas que está credenciado na vender-se. Depois está a criar problema. E não está a reclamação em relação a isso. As pessoas estão a comprar muito. Tipo panela que está a pôr na lua e está direito. Fica assim. Eu não tem um operador que está ali que tem que ir no contrário e está corre. E não tem reclamação. Então não está pela pessoa. Atenção, não se compra na onde que você mantém garantia. Onde que é facilmente identificável para não bailar. Agora, a pessoa na rua, vendeu hoje, depois para na IGAI. IGAI fica às vezes um mês atrás, porque sei. Está mudando o número de telefone, de telemóvel. Então, às vezes, a pessoa não está consumidor. Atenção onde você compra. Porque se está falando, é barato, sai caro. Então, tem muita atenção ao que você está comprando. Por faculta que esse contacto de IGAI e também correio eletrônico, caso as pessoas querem denúncia. Sim. E tem número 260 4801, que é nosso contato lá de sede, não é? Aquele número grátis é 800 208, não é? E tem nosso e-mail, que é correio.igai@gov.cv. Ok? Tudo alguém que quer fazer denúncia por e-mail, está fazendo através de correio.igai@gov.cv e está fazendo tudo essa denúncia em crioulo, em português, aquele que quiser, que não te entende. Ok? E dando tudo informações que não são. Quem quer telefone, está telefone para aquele número. Quem dá 260 4801, está atendido, que está dando todas as indicações que tem plano, com toda tranquilidade, que não está se nome, se pessoa, está a ser garantidamente e confidencial. Exato. E queridos ouvintes, eu sou Panfanhoso, mas já no chega fim de nosso programa Informar para Integrar, que é apresentado mensalmente na quinta-feira, para 9h30, com reposição domingo durante o programa Hora da Comunidade Africana. Nos aproveita ali para agradecer nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Jorge Monteiro, ele que é inspetor-geral de atividades econômicas. Ele que vem falando ali hoje sobre exercício de atividades econômicas lá na IGAI, que ele que está exercendo lá na IGAI. E também nos agradece para a presença e para esclarecimento que irá no hoje. Então, por hoje é tudo, nós fica direto, continuação de ótimo dia. Lá, Panhoso, bom dia para tudo, nós que está lá na casa, que tinha saudade, nós fica direto, até lá, bye. Informar para integrar. Informa para Integra é programa que tem como objetivo informa e integra imigrantes sobre seus direitos, deveres e serviços na sociedade cabo-verdiana. Informar para integrar. Ali na rádio comunitária Voz de Ponta d'Água, para você saber tudo de imigração. No ar, programa Informar para Integrar. Informa para Integrar.